Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Pessoal, hoje a equipe pediu para eu dar um recado. Vocês que se inscreveram na lista de espera, no meu site tem vários cursos, mas tem muitas inscrições ali no Imersão em Fusões e Aquisições e Valuation, o famoso M&A. Então, Imersão em M&A e Valuation. Deixa eu ver aqui a minha colinha. Vou abrir uma turma aqui em São Paulo, no dia 7, 8, 9 e 10 de setembro. Tem por volta aí dos 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado é o dia inteiro e no domingo a metade do dia. Para quem já fez o curso, que quiser entrar lá no site, vocês vão ver ali as imagens de 2 turmas que foram feitas na minha casa lá em Brasília. E agora vai ser feita aqui em São Paulo, porque muitos de vocês pediram e a logística é mais fácil também aqui em São Paulo, né? Para quem é de outras regiões do Brasil. Tá ok, pessoal? Então, Imersão em Fusões e Aquisições M&A em setembro, dias 7, 8, 9 e 10. Só lembrando, se você fosse programar, quinta, sexta e sábado o dia inteiro e no domingo a metade do dia. E no domingo, no final, tem um almoço e confraternização. Em todos os dias tem a refeição e os coffee breaks estão inclusos. E é um momento aí para a gente trocar ideia durante os coffee breaks e o almoço. E no domingo tem o almoço e depois à tarde fica livre aí para bater papo, né? Uma confraternização. Para quem não sabe, M&A é Fusões e Aquisições. Eu trabalhei 10 anos nesse mercado, né? Coordenei algumas operações, ou várias operações. Então, tudo que vocês verão no curso são casos reais, né? Os exemplos, casos reais, as planilhas de valuation são reais também. Vocês vão ter acesso a todo esse material didático. Não só da vida prática, mas para quem sabe eu fui professor do IBMEC durante 10 anos, inclusive eu dava uma das disciplinas que eu ministrava no IBMEC, no MBA de Finanças, era Fusões e Aquisições, tá ok? Então tem toda a parte, o arcabouço teórico e também tem a parte prática, porque eu também trabalhava com isso. Na realidade o IBMEC me chamou, né, justamente porque eu era do mercado, e eles queriam dar aí uma visão um pouco mais prática no MBA, e eu fui convidado e aceitei com prazer, porque eu gosto de dar aula para quem me conhece. Então, se você está na lista de espera, dá uma olhada no seu e-mail, ou se você não recebeu o e-mail, manda uma mensagem, pode ser aqui no número aqui do podcast mesmo, mandando seu e-mail que a gente retorna, né? Porque muitas vezes ficou muito tempo lá na lista de espera e chega no spam, e aí você acaba não sabendo. Para quem está na lista de espera, só até agora o dia 5, tá, de junho. Então, se você não está e quiser se inscrever lá e aguardar, né? Depois do dia 5 de junho vai ser aberta vagas, se for possível, né, se sobrarem as vagas, tá ok? Então, demonstre o seu interesse. Se você, ao longo, né, desse período que não teve, sempre tem as pessoas me perguntando, então vai ter, garanta a sua vaga. E acho que aqui embaixo, a equipe falou que vai pôr um link e maiores explicações. Mas qualquer coisa, acessa lá josecobori.com.br. Num dos cursos você vai ver lá Imersão em Fusões e Aquisições e Valuation. Então, para quem sempre pede os cursos de Valuation, é uma das partes do treinamento de M&A, é o Valuation. Tá joia, pessoal? Bom, recado dado, perguntas em áudio e texto enviadas para o WhatsApp 61 98117 0005. Eu aguardo as mensagens, os áudios, né? Como eu disse, a gente já tem aí mais de 160 episódios, então muitas perguntas às vezes são repetidas, né? E como já respondi a maioria delas várias vezes, então a equipe está sendo um pouquinho mais criteriosa, tá? Para selecionar essas dúvidas. Mas, querendo ou não, sempre tem as perguntas aqui com outro viés e eu faço questão de responder. Então, sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta. Boa tarde, professor Cobori. Aqui quem fala é o Fernando de São Paulo, capital. Eu gostaria de tirar uma dúvida referente ao lançamento coberto de opções. Eu vi em um episódio do seu podcast onde o senhor acha uma boa estratégia remunerar a carteira dessa forma. Porém, eu venho vendo alguns conteúdos onde dizem que é possível obter uma média de ganho mensal de 3%. Eu gostaria de saber se essa afirmação é verdadeira. Desde já agradeço e parabéns pelo conteúdo. Bem, Fernando, aqui de São Paulo, capital. Fernando, se estão te prometendo uma média de 3% ao mês, você cai fora porque é fria, tá? Isso não existe, principalmente no mercado de derivativos. Tem vários vídeos aqui, obviamente, aqui no
Tem um vídeo do canal e também tem um podcast que eu falo sobre essa estratégia de venda coberta em ações, que é uma operação chamada de financiamento, né? Que você compra uma ação e lança uma opção, né? Então você compra, sei lá, uma ação a 10, lança uma opção a 1. Então você gastou 10 e recebeu 1, porque o lançador da opção está vendendo. Quando você vende, você adquire uma obrigação. E quando você compra uma opção, você tem um direito, porque o próprio nome já diz, é um contrato de opção de compra ou opção de venda. Então vamos imaginar aqui, nosso exemplo é a opção de compra. Você comprou a ação a 10, vendeu a opção a 1, você gastou 9. Digamos que você vendeu com preço de exercício de R$11. E aí essa ação sobe até 11,50 ou passou de 11. Obviamente tem que ver o custo ali, né, dessa transação, mas passou de 11, foi para 11,50. A pessoa que recebeu, que comprou essa opção, ela tem o direito. Então ela tem o direito de comprar a 11, uma coisa está valendo 11,50. Obviamente ele vai exercer o direito e vai comprar a ação. Quem vai entregar a ação é você. Obviamente isso é um universo maior, estou falando aqui para efeito de simplificação. Então você entregou a ação e ele comprou a 11. Ele teve lá o lucro dele, porque ele comprou a opção e acabou tendo lucro, tirando o custo de transação aí dos 11 para os 11,50, porque ele comprou a 11, porque ele tinha um direito, você tinha obrigação, você teve que vender para ele a 11. E ele comprou a 11 imediatamente, quando o mercado à vista estava custando 11,50, ele vendeu. Então ele ganhou essa diferença. Ele vai ter que descontar os custos, inclusive o prêmio da opção. No seu caso, você comprou a ação a 10 e vendeu a opção a 1. Então, na realidade, você gastou 9. Novamente, não estou considerando os custos de transação para efeito de simplificação. Então, você gastou 9 e vendeu para ele a 11. Então, você teve um lucro de 9 para 11. Então, aí você vai fazer o cálculo da rentabilidade e você teve esse lucro. Tem vídeo no canal aqui, inclusive, que tem lá os slides, né? Que eu usava até no MBA do IBMEC. Mas tem muitos detalhes aqui no podcast também. Então, você faz o cálculo dessa rentabilidade, né? Aí, talvez alguém falou para você, isso aqui é mole, né? Porque qual que é o meu risco? O meu risco é vender a ação mais caro, porque eu vou lançar uma opção com preço de exercício maior. E se não der, se a ação não passou de R$11, ela chegou só a R$10,50. Então quem tinha o direito não vai exercer. E você recebeu aquele R$1 em cima dos 10, você recebeu uma remuneração aqui simplificando novamente, de 10%. Obviamente não é nessa magnitude, tá, que as coisas acontecem no mercado, só para efeito de simplificação. E aí a ação continuou sendo sua, você só ganhou o prêmio da opção. Qual que é o seu risco? Tem que vender, só que se você vender, a ação também subiu. E aí as pessoas ficam fazendo isso, eu já fiz várias operações, ela acha que sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo e sempre vai ter essa taxa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso são assimetrias no mercado, tá? Porque o mercado ajusta tudo. Tudo no mercado financeiro é taxa. Então, se em algum momento abrir uma diferença muito grande pelo risco do CDI, que digamos não dá nem 1%, então se no mercado de opções e mercado à vista essa diferença abrir, permitindo que você ganhe muito mais do que o CDI, o próprio mercado vai corrigir isso. Então, assim, não se iluda porque não tem oportunidade de você ganhar 3% todo mês. Isso é mentira para quem está te prometendo, tá? Até porque se fosse fácil, eu sempre falo aqui, tem mais de R$1 trilhão de liquidez no mercado sendo operado por grandes gestores de fundos de renda fixa, fundos DI, todos os fundos multimercado, a maioria tem lá 80% em títulos do Tesouro Nacional. Então tem R$1 trilhão sendo operado e a maior parte disso está sendo operado para ganhar menos de 1% ao mês. Vai ser um gênio, um iluminado, um gênio das finanças que vai começar a ganhar 3% ao mês e achar que ele é mais esperto que o outro, tá? Então, não se iluda. O mercado não tem esperto, tá? E como eu digo, toda estratégia de investimentos é uma aposta contra o mercado. Você está apostando numa operação dessa que só você está vendo a oportunidade de ganhar 3%. Se o mercado estivesse vendo, todo mundo fazia, que é o conceito da arbitragem. Se todo mundo começa a fazer, essa diferença diminui até chegar ajustado pelo risco alguma coisa acima do CDI. Então, não existe 3% ao mês que a pessoa possa garantir. Espero ter te ajudado aí com a minha resposta. E desculpe se eu fui tão contundente e enfático, mas eu, como sempre falo aqui, minha função é passar o conhecimento e alertar as pessoas para não cair no famoso, como diria antigamente, conto do vigário. E vamos aqui então à próxima pergunta. Olá, professor Kobori, bom dia. Quando uma empresa dá bonificações em ações durante o ano aos seus acionistas,
O valor dessas bonificações não deveria ser considerado no cálculo do dividend yield anual da empresa? Afinal de contas, o acionista poderia vender as ações bonificadas no mercado secundário e embolsar o dinheiro. Mas não vejo ninguém fazendo o cálculo do dividend yield desse jeito quando há bonificações. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento, Jorge Vasconcelos de Santos. Vamos lá, Jorge. O seu raciocínio, à primeira vista, pode parecer até, digamos assim, interessante e lógico, né? Para a grande maioria dos investidores pode parecer. Mas primeiro eu vou explicar o que é bonificações de ações e você vai ver por que não pode ser considerado como dividendo. Quando você recebe dividendo, imagina um balanço patrimonial. Digamos que a empresa tem 100 ali no de capital social. Vou passar o exemplo simples também. Digamos que ela não tem nada, o próprio capital social, patrimônio líquido, né? Porque quando você põe reservas de lucro, põe outras contas aqui no patrimônio líquido, aí diferencia o que é reserva de lucro e capital social, tá? Mas imaginamos que a empresa tenha R$100 aqui no capital social e o patrimônio líquido dela seja 100, ou seja, ela não tem nada em outras contas. E ela tem aqui, no ativo tem que ter 100, né? Ativo e passivo total tem que bater os 100. Digamos que ela não tem nada aqui, que é impossível, tá? Mas só para efeito de simplificação, para você entender, né, a lógica disso. E a empresa opera o negócio dela e dá lá, no final do ano, R$10 de lucro. Esse lucro vai vir aqui no patrimônio líquido, reserva de lucros ou prejuízo acumulado. E aí a empresa está agora com 110 no patrimônio líquido, mas continua só com 100 no capital social. Se ela decidir distribuir esses 10 de dividendos, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses R$10 e vai distribuir para os acionistas aqui desses 100. Imagina que sejam 10 acionistas, cada um com R$1. Então ela vai pegar esses 10 e vai dividir aqui pelos 100 acionistas, né? Cada um tem uma ação de R$1. Isso vai ser proporcional, vai ser 10 centavos para cada um. Então você agora, do seu R$1, você vai calcular aqueles 10 centavos qual foi o retorno. E isso é o dividend yield. Só que a empresa distribuiu o lucro. Quando ela distribuiu esses 10 aqui, esses 10 saiu do ativo, saiu do caixa dela. Então ela continua, como ela distribuiu tudo, ela vai continuar com 100 no capital social, no patrimônio líquido, e 100 no ativo. A bonificação em ações não é isso. A bonificação em ações ela colocou esses 10 aqui, lucros e prejuízos acumulados, mais os 100 do capital social. E ela decidiu reinvestir esse lucro. E aí, com o passar do tempo, essa conta vai aumentando. Agora, na lógica, por que a empresa faz isso, né? Essa conta vai aumentando, ela fala assim, bom, o acionista está ali meio insatisfeito, queria receber dividendos, mas eu vou usar esse dinheiro aqui, né? Começa a fazer. Então, o que ela faz? Ela só transfere ali do lucro e prejuízo acumulado para o capital social. Então, aqueles 110, que era 100 de capital social e 10 de lucros e prejuízos acumulados, o que ela vai fazer? Reserva de lucros. Vai pegar aqueles 10 e vai incorporar no capital social. Agora o capital social é 110. Como você era acionista, tinha lá o seu R$1, tinha 1% da empresa, né? Tinha 100 acionistas, cada um com R$1, você tinha uma ação, uma participação de 1% da empresa, que valia R$1. Como ela incorporou aqueles 10, o que ela tem que fazer? Se ela incorporou, ela vai passar esses 10 para o acionista. Então agora a empresa vai ter 110 ações. Vai ser proporcional, vai distribuir, mas que é uma outra dúvida, né? O investidor sempre fala, mas e o que é fracionado? Então vou melhorar o exemplo. Ela foi com o tempo acumulando e ficou ali 100 de reservas de lucro e 100 de capital social. Aí ela decidiu incorporar esses R$100 no capital social. Ela vai distribuir os R$100 em bonificação de ações. Então ela vai pegar R$1 e passar para cada acionista. Então agora são R$200 no capital social e você tem 2 ações, cada uma valendo 1. Então ela te bonificou em uma ação. Tá? Qual que é a diferença? Como ela incorporou isso no capital social, o dinheiro não saiu do caixa. Então ela tem agora aqui, nesse nosso exemplo, R$200 no passivo total e R$200 no ativo. O dinheiro não saiu. Por esse motivo, você não pode calcular como dividend yield, porque você não recebeu dividendo, você não recebeu dinheiro, você recebeu uma bonificação em ações. Seu patrimônio dobrou, mas você não recebeu lucros da empresa, você recebeu um bônus em ações. Qual que é a vantagem? Por que você não coloca no dividend yield? Porque agora você tem uma base de participação maior. Quando lá na frente, digamos, no ano seguinte, ela for distribuir, sei lá, X reais por ação, agora você tem 2 ações, você vai receber lá na frente. Mas para calcular como dividend yield, você não pode fazer essa conta, porque você estaria, digamos,
distorcendo a sua avaliação de rentabilidade. Essa é a lógica, né? Espero que essa lógica contábil tenha sido útil para todos vocês. Por quê? Novamente, distribuiu dividendos, o dinheiro saiu do caixa. Por quê? O dinheiro saiu da empresa, né? Que ela pegou aquela reserva de lucro, distribuiu, aquilo saiu da contabilidade dela. Então tem que sair do passivo, tem que sair do ativo. Tá? Saiu do passivo total, tem que sair do ativo. Na bonificação em ações, não mexeu nada. O que mexeu foi de uma conta para outra. Saiu da conta de lucros aqui e entrou na conta do capital social. Então ela só movimentou as contas dentro do passivo. O dinheiro não saiu da empresa. Né? Dividendos não. Ela pegou aquele lucro e distribuiu. Como esse, digamos lá, os 100, né, do nosso exemplo aqui, saiu para o acionista, ela saiu da empresa. Então ela sai 100 do passivo e sai 100 do ativo. Então 100 saiu aqui do lucro, 100 saiu daqui do ativo, do caixa e bancos. Esta seria a explicação mais simples para você entender. Tá ok, Jorge? Espero ter te ajudado aí. Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor José Cobori. Aqui é Jean Carboni, de Cornélio Procópio. Primeiramente, quero agradecer ao senhor pelos ensinamentos que tem nos agregado tanto conhecimento. Acompanho o podcast desde o começo e já li o ótimo livro Análise Fundamentalista do senhor. A minha dúvida é em relação à taxa de desconto dos fluxos futuros de uma empresa sem dívidas e outra com um certo endividamento em relação ao seu patrimônio. No cálculo da taxa de desconto, WACC, a empresa sem dívida alguma terá uma taxa, o capital próprio, que ele botou aqui CAE, né, bem maior que o custo de capital da empresa endividada pelo custo da dívida, o KD. Né? Ser mais barato, até aí eu compreendi bem. Porém, não fica um pouco contraditório eu descontar a uma taxa maior os fluxos de uma empresa sem dívida em comparação com outra que tem um pouco mais de dívida? Obrigado, professor, pelos seus ensinamentos e agradeço também a oportunidade de tirar nossas dúvidas. Bem, Jean Carboni de Cornélio Procópio. Vamos lá, Jean Carboni. Essa dúvida tem, de novo, né? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico sobre a alavancagem financeira, né? Qual que é a lógica disso? Então vamos lá. O princípio da alavancagem financeira está ligado ao próprio nome, alavancagem. O que o acionista está fazendo? Está alavancando o seu retorno. Então, a lógica, para todo mundo aqui, ele botou WACC, é Weighted Average Cost of Capital, custo médio ponderado de capital. Então você imagina, vou dar um exemplo. A empresa tem 50 aqui no patrimônio líquido, no passivo aqui, no lado balanço, e tem outro aqui, 50 do lado ativo. Tá? Então 50 e 50. E ela opera a empresa, só que esse 50 aqui é só capital próprio. Né? Colocou no capital próprio 50 aqui nos ativos. Operou a empresa, tá? Receita menos despesa, deu lucro. Então digamos que ela deu lucro aqui de R$10. Sempre números assim para vocês entenderem, tá? Obviamente a magnitude são outras, né? E aí ela deu o lucro aqui de R$10. Ela vai distribuir esse lucro. R$10 sobre 50, teve uma rentabilidade de 20%. Tem só 50 aqui de capital próprio, os 10 saiu daqui, remunerou o acionista. 10 sobre 50, 20%. Então, ó, rentabilidade de 20%, retorno de 20%. A empresa vai crescer, ela decide dobrar isso aqui, né? De 50 passar para 100. Ela tem duas opções, ela pode fazer isso com capital próprio, né? Então ela vai pegar e colocar mais R$50 de capital próprio, foi para 100. Né? E aí, 100 aqui no ativo. Se ela fizer a mesma coisa, a mesma operação, e ela der 20%, esses 20% vai ser aqui R$20, vai remunerar os R$100 aqui, retorno de 20%. Ok? Ela só aumentou com 100% de capital próprio. Ou ela tem a opção de falar assim, não, eu não quero botar capital próprio, vamos pôr capital de terceiros. Por que uma empresa injeta capital de terceiros na sua estrutura de capital? Por um simples motivo que, em teoria, o capital de terceiros é mais barato. Vai contra o senso popular, porque todo mundo imagina que dívida é mais cara. Não, a dívida é mais barata, tem que ser mais barata. Por quê? Porque o risco dela é menor. Né? É muito mais arriscado você ser acionista de uma empresa do que você ser credor. Então, naquela relação risco e retorno, o credor, como ele tem mais garantias, ele tem menos risco, né? Um dos motivos é o fluxo de caixa dele, desconsiderando a inadimplência, é estável. O acionista não. O acionista só tem fluxo de caixa se for positivo e se a empresa der lucro.
pode ser até negativo, né? No limite, ela vai dando prejuízo acumulando, ela pode chamar capital para cobrir aquele prejuízo. Então, o fluxo do acionista é instável, do credor é estável, desconsiderando a inadimplência. O credor tem uma série de garantias. Se não pagar, ele pode executar. O acionista não. E o capital terceiro tem benefício fiscal. Então, você pode falar assim, bom, partindo desse pressuposto, né, que o capital terceiro é mais barato, fala, não, em vez de eu colocar R$50 aqui de capital próprio, eu vou colocar 50 de dívida. Como o capital terceiro é mais barato, novamente, vou dar um exemplo simples, o retorno esperado do acionista, lembra que a empresa está dando 20% de retorno? É 20%. Ele consegue captar dívida a 10%. Então, o que ele vai fazer agora? Vai botar R$50 de dívida a um custo de 10%, e aqui no ativo vai ficar a mesma coisa, ele só mudou a estrutura de capital. Deu 100 aqui. Ele deu o mesmo retorno de 20%. Agora ele vai ter que remunerar o credor. Desses 20%, que são R$20, quanto que ele tem que pagar para o credor? 10%. Então, desses 20, vai 5 para o credor. E sobra 15 para o acionista. Então, o retorno do acionista, que era 20%, recebia 10, era 20%, agora é 15 sobre 50. O retorno dele aumentou. Então, por isso chama alavancagem financeira. O acionista, né, a empresa, injeta capital terceiro para alavancar o retorno do acionista. Tá? Essa é a lógica. Então, quando você fala, vou descontar o fluxo de caixa futuro dessa empresa por um custo de capital. Se essa empresa aqui, né, tivesse só capital próprio, o custo de capital próprio dela é muito maior. Porque quando você faz o cálculo do WACC, proporção de capital próprio versus custo de capital próprio. No nosso exemplo, 50, 0,5 vezes 0,20, que é 20%. Mais proporção de capital terceiro, 0,5, vezes custo de capital terceiros, que é 10%, 0,1, vezes o benefício fiscal. Né? Porque o capital terceiro, o fluxo dos juros entra ali antes de calcular o imposto de renda, tem benefício fiscal. Esses 10 vai ficar menor ainda, por causa do benefício fiscal. Quando você pondera isso, o custo de capital vai cair de 20 para menos do que 20. Né? Você está colocando capital mais barato. O retorno o WACC vai cair, o custo médio ponderado do capital vai cair. O que acontece? Quando você descontar, você vai descontar por uma taxa menor, por um custo médio ponderado de capital menor. Como a taxa descontada no denominador, quando você fizer esse desconto, o valor da empresa está muito maior. A sua dúvida é, bom, se eu não coloquei capital terceiro, o meu desconto, no meu exemplo, que vai ser 20%. Quando você descontar isso, o valor presente, o valor da empresa vai ser menor. Você fala, mas não faz sentido, a empresa tem dívida, vale mais do que a empresa sem dívida? Na realidade, faz sentido, justamente por isso que eu te expliquei. Porque aquele retorno que a empresa dá, primeiro vai ser distribuído para o credor. Como você chega no valor da empresa? Aqui a gente está falando do famoso Enterprise Value. Né? Você calculou o valor da empresa, a empresa com dívida, como ela tem um WACC, né? Uma taxa de desconto menor, ela vai valer mais. E uma empresa que tem só capital próprio vai valer menos. Quando você calcula os valores da empresa, você pega o Enterprise Value, que é esse valor que você chegou ao valor da empresa, e você tem que descontar a dívida. Tá? O valor, o equity, né? Quando você calcula o valor da empresa, na realidade você está calculando o equity value, o valor do patrimônio líquido. Então, você achou o valor da empresa, você desconta a dívida líquida e você vai chegar ali no equity value, o valor do patrimônio líquido. Na empresa que é só patrimônio líquido, só capital próprio, não. Então, essa empresa que tem a dívida, que você descontou uma taxa de desconto menor, ela vai ser maior. E a outra empresa que tem só capital próprio vai ser menor. Mas quando você descontar a dívida, a tendência é valer menos. Tá? Essa é a lógica da avaliação dessa empresa, do valuation dessa empresa. Espero que não tenha ficado tão complicado assim, acho. E obrigado por ter elogiado o livro, né? O meu livro Análise Fundamentalista. Foi o primeiro livro que está no Brasil com esse nome. Eu já contei a história, né? Tinha um circuito, para quem é mais antigo aqui no Brasil, chamava Expo Money. Era um circuito que estava em todas as principais capitais e nas maiores cidades do interior, né? De cada estado. Então era um circuito aí que era o Brasil todo, e eu dava palestra nesse circuito no Brasil todo sobre análise fundamentalista, né? Sobre avaliação de empresas, valuation. E aí eu fui convidado, né, pelo meu amigo Gustavo Cerbasi, que era palestrante também nesse circuito. Grande Gustavo Cerbasi, e ele dava, obviamente, as palestras que ele dá até hoje sobre educação financeira, né? E eu dava sobre valuation, sobre avaliação de empresas. E aí ele falou, ele escreve o livro sobre avaliação de empresa aqui da coleção Expo Money, né? Que não é
a capa desse livro hoje, né, que é esse aqui. Essa é a segunda edição. Provavelmente eu faça uma terceira edição. Vou acrescentar mais um pouquinho de conteúdo, vai ser a terceira edição. Mas a primeira edição não era assim, né? A primeira edição era da coleção Expo Money. E esse livro aqui é o primeiro livro de análise fundamentalista aqui do Brasil, com muito orgulho, e fico mais feliz ainda quando todos vocês aí que leram elogiam o livro, tá? Então é isso, pessoal. Novamente o recado, né? Imersão em fusões e aquisições Valuation aqui em São Paulo, 7, 8, 9 e 10, quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta e sábado o dia inteiro, domingo até o horário do almoço. Todos os dias estão inclusos aí as refeições e os coffee breaks, que é o momento que a gente troca ideia, bate papo, uma coisa mais informal. Obviamente durante a aula é só conteúdo com todo o arcabouço teórico e minha experiência prática. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. E novamente, mais informações, entre lá no site. Vocês vão ver lá a imersão em fusões e aquisições M&A, tem todo o conteúdo para vocês tirarem dúvidas, e até o dia 5 agora, tá? Para quem está na lista de espera. Para quem não está, manda uma mensagem aqui nesse número mesmo do podcast que a gente tira as dúvidas, tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.